Pessoal, eu vou deixar uma dica para vocês. Aliás, são duas dicas importantes, né, para quem vai começar a estudar para o concurso do INSS da parte de língua portuguesa, tá? Bom, quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade. Isso aqui é o promocional que a gente lançou ontem, né? Se você quiser estudar gratuitamente língua portuguesa, você deverá mandar um e-mail para promocão@trc@gmail.com entre as 9 horas e as 14 horas do dia 15/9. Não adianta mandar antes, nem mandar depois, tá bom? Então, quem quer estudar gratuitamente tem que seguir exatamente dessa forma. É só mandar um e-mail entre as 9 e as 14 horas, informando seu e-mail, seu nome completo para a gente fazer o cadastro, tá? Vamos lá. Português do INSS. O que a gente vai encontrar no nosso curso? No nosso curso nós temos o quê? Nós temos mapa de interpretação e mapa de gramática das provas do Sebrasp e depois 40 provas comentadas para você confirmar esse mapa. A vantagem de estudar de forma mapeada é que você não precisa estudar português sozinho depois, basta você assistir às aulas. As aulas são suficientes para você ter um ótimo desempenho no concurso. Por exemplo, agora cedo, assim que eu abri, né, as mensagens do curso e tal, né, então o pessoal já tinha me passado aqui um pedido de um aluno, né, que ele fez a prova do MPC domingo agora, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, né, e foi o primeiro concurso dele, ele teve 82% de acerto em língua portuguesa, quer dizer, e ele só assistiu às aulas, tá bom? Então isso aqui só um comentário, tá, que eu estou lendo aqui no meu celular, não tá dando para vocês notarem, é só abrir rapidinho para ver. Porque a ideia é passar isso aqui, olha só. O português do INSS, ele compreende estes 12 assuntos. Quando você olha esses 12 assuntos, isso aqui é uma gramática inteira. Então, para quem está começando principalmente, qual que é a minha dica? Não adianta você comprar uma gramática agora, ou um livro de português para concurso, ou uma apostila de português para concurso, para você estudar para o seu concurso, porque a prova é daqui a pouco, não vai dar, tá? Eu gosto de prova com agenda apertada, por quê? Pelo simples fato de que todo mundo estuda. Quem quer passar vai estudar. Não dá tempo de você arrumar qualquer desculpa, né? De você atrasar, de você deixar para amanhã, não. Você vai ter que se dedicar. Então a vantagem é que é pouco tempo de sofrimento, né? Para resolver uma vida inteira, tá, gente? Então vamos lá. O que a gente pode, deste assunto, disso aqui tudo que envolve uma gramática inteira e mais um pouquinho que ainda tem redação oficial, né? Para quem não sabe, redação oficial não é fazer uma redação, tá, gente? Não é fazer uma redação. Redação oficial são questões técnicas sobre redações, por exemplo, ofícios que são redigidos por exemplo, pelo Poder Executivo. O INSS pertence ali ao Poder Executivo. Então, você tem que saber as características de um ofício, não é? Vamos dizer assim, a localização da data, o endereçamento, esse tipo de coisa, tá? Então existe um manual de redação da Presidência da República, ele é gratuito, tá certo? Está na internet, é só você baixar e decorar esse manual, tá bom? Então, porque aí decorar todo? Não, é a parte que vai tratar dos princípios da redação oficial e que vai tratar do ofício, que é o que cai na prova de fato. Agora, vamos falar sobre o Sebrasp 2022, que é o que interessa, né? E o que é importante. Vamos lá. Acho que eu vou começar por aqui primeiro, ó. Dicas para você fazer uma boa prova de português. Daqui a pouco eu entro no Sebrasp 2022. Então, rapidinho. Pessoal, quando vocês forem fazer provas de português para concursos, assim como você não estuda tudo aquilo que está ali, que não faz sentido, né? O que você faz ali é um filtro. Exatamente quem vai participar do curso conosco, seja de forma gratuita, seja pagando, o que a gente faz? A gente faz um filtro para que o aluno tenha um excelente rendimento no concurso público. Então, do mesmo jeito que você tem esse filtro, você também precisa praticar formas que quebram a linearidade da prova, ou seja, que quebram a expectativa do formulador da prova. Então, a primeira dica que eu dou é tentar inverter a ordem de resolução das questões. Você pode resolver a prova de várias formas. Então, você, por exemplo, tem lá, vai ser uma prova de certo ou errado, não é? Então, provavelmente você vai ter itens de 1 a 15 de língua portuguesa. O INSS geralmente é assim, tá? De 1 a 15 de língua portuguesa, pelo menos para o técnico. O que você faz? Você pode começar aqui da 15ª questão e vai resolvendo daqui para frente. Por quê? Porque aqui você vai pegar a única questão que tem de redação oficial, que é uma questão bem matemática. Se você decorou a redação oficial, que é decoreba mesmo, tá? É decoreba mesmo, não adianta inventar a pedra, não. O que acontece? Resolveu essa aqui, você vai rapidinho. Então você vai imprimir, nos primeiros minutos de resolução da prova,
uma velocidade maior, o que vai impedir que você fique com sono durante a prova, que é horrível, tá? Agora, para quem começa da questão número 1, o que normalmente a pessoa enfrenta? Um texto aqui na largada. Um texto e as questões mais pesadas de língua portuguesa são concentradas logo no início. É claro que depende do tipo de gabarito, mas em geral, a maior parte das questões já são formuladas dessa forma, tá? O Sebrasp dá um jeitinho ali de fazer essa jogada. Então aqui estão as questões mais complicadinhas. Quando elas não são complicadas aqui bem nas iniciais, elas são complicadas a partir da terceira, quarta questão. Então você começa a fazer aquele movimento mecânico, né, que é do texto para a questão, da questão para o texto da hora. Isso é um movimento pendular. Né? Então você vai e volta, o seu olho vai e volta. O que acontece? Sono, dores nas pernas, dores nas costas, né? Então, o dor na cervical principalmente. Então você se desconcentra muito rápido. Fazendo de trás para frente, você pega as questões de gramática primeiro, né? Aí começa pela questão de redação oficial. Ah, mas se eu chegar ao final com as questões difíceis vai ser mais difícil. Não, você estará mais atento, porque sua adrenalina, né, estará ali em alta, tá? Então você fica mais atento para fazer as questões, tá bom? Então vamos mais. Você começar minado, mina a prova inteira. Não comece lendo os textos. Isso é uma recomendação. Os alunos do meu curso veem isso muito, eu repito. O bacana de fazer um curso muito focado, né, é que a gente repete muito a forma de fazer a prova. Então isso é importante. Porque quando você começa lendo o texto, te dá sono mesmo. E quando você chega à parte final do texto, o Sebrasp faz uma perguntinha sobre o objetivo central do texto. Quando ele perguntar isso aqui, né, você tem que voltar ao início, geralmente, porque o objetivo central do texto costuma se localizar bem no início, tá? Então, eu não recomendo que você comece lendo o texto. Leia primeiramente a questão, o que a banca está demandando lá no item, para depois você ir ao texto. Por quê? Porque as questões do Sebrasp são muito localizadas. Por exemplo, a banca te pergunta, o objetivo central do texto, ela faz uma afirmação, né? O objetivo central do texto é tal coisa. Quando você observa essa questão, para quem tem técnica de interpretação, não é? Para quem estuda muito conosco, o pessoal sabe disso, o que acontece? O aluno vai exatamente nas partes do texto em que tem aquela resposta, que geralmente é início e fim de texto, tá? Início e fim. Eu não consigo ler assim, é porque eu não tenho treinamento, só por isso, tá? Você vai ao início e ao fim do texto, você vai achar a resposta muito rapidamente, tá bom? Às vezes a banca faz uma questão, aqui na parte de interpretação ainda, sobre tipologia textual. Ela pergunta qual tipo, né, tipologia predominante. Qual a tipologia predominante? Não adianta ler o texto todo. Se você não tiver técnica para olhar para os verbos do texto e compreender qual a tipologia predominante, não vai funcionar. Você vai cair assim, em engano. Por exemplo, de repente o texto é narrativo, o aluno olha, o texto está inteirinho no pretérito perfeito, que é o verbo da narração preferencialmente. Ele já sabe o que é. Ele só vai marcando os verbos com a caneta dele, entendeu? Ele nem lê. Então ele faz o quê? Ele olha a primeira questão, viu que a tipologia, ele vai olhar para os verbos. Então ele vai fazer um trabalho muito mais rápido, tá? Ou, por que eu falo para não começar lendo textos? Por exemplo, existem provas de concurso público que muitas vezes o texto é pretexto, ele não tem nada, ele tem relação com uma única questão, e o restante é gramática pura, né? Que basta o aluno ir lá naquela linha X e resolver o problema, tá? Prefiro começar pelas questões de gramática e redação oficial, falei para vocês por quê? Porque é tudo matemático aqui. Ou você sabe ou você não sabe. Então você não demora muito nessas questões, tá bom? Vamos lá. Nas questões de interpretação, tenha atenção redobrada, né? Com esses enunciados aqui, ó. De acordo com o texto, segundo o texto diz. Quando fala que o texto diz, de acordo com o texto, tal. Essas questões, gente, elas precisam ser respondidas com o máximo de objetividade e precisão possível. Isso quer dizer o quê? Toda resposta que você encontrar aqui precisa estar escrita no texto. É um pouco diferente disso aqui, ó. Infere-se do texto. Eu vou explicar. As provas do Sebrasp geralmente são provas bem objetivas, mesmo nas questões de inferência. Porém, nessas questões de acordo com o texto segundo texto, né?
aquilo que está falando que o texto diz de fato, e não que você pode concluir do texto uma inferência, aquilo que você interpreta, que você conclui do texto, ou seja, o seu aprendizado sobre o texto. Quando eu te falo que o texto diz, eu falo que está no texto, precisa estar mesmo. E é interessante que os alunos têm muitas dúvidas exatamente nas questões mais fáceis, tá bom? Então, cuidado, inclusive a banca vem escalando, né, a sua atenção. Por quê? Porque ela vai primeiro perguntando sobre, de acordo com o texto, segundo autor, daqui a pouco ela fala infere-se do texto, que aí ela lança a mão, né, aí para você interpretar. Nas questões de interpretação que buscam a ideia central do texto, concentra a leitura no início e no fim do texto. Por quê, gente? Porque quando a gente estuda, principalmente teoria da dissertação, porque o Sebrasp costuma ter mais de um texto. Então, você tem um texto que é uma dissertação e outro texto de outra tipologia qualquer. Já veio este ano injunção, já veio narração, né? Tem caído até bastante e tal. Quando o texto é uma dissertação, a ideia central, a tese, ou fica no início do texto ou fica no final. Por quê? Porque no final do texto, muitas vezes, precisa reforçar a tese. Então, essa ideia de reforço quer dizer que recupera a tese e vai robustecê-la, vai torná-la mais visível ainda. Aí eu falo para o meu aluno, você pode até ler o texto todo, sem problema algum, mas leia com muita atenção início e fim. Nas questões de substituição e reescrita, leia a sentença de um período a outro. Pessoal, quem conhece as provas do Sebrasp sabe que o que acontece naquelas provas? A banca trabalha com muitas questões de substituição, principalmente envolvendo vírgula. Então ela pega um trechinho e ela fala assim, lá na linha 17, a retirada da vírgula no trecho tal, mantém o sentido do texto. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com os enunciados, né? Correção gramatical, correção gramatical, que é diferente de manutenção de sentido. Então você precisa observar o que é que a banca está dizendo para você. Correção gramatical, sentido, outra coisa também, coerência. Não é? Então quando a banca diz assim para você, primeira coisa, né? Existe uma vírgula no meio de uma sentença e ela fala a retirada da vírgula no trecho tal, né, modifica ou mantém o sentido do texto, seja o que for. O que é o certo? É você ler apenas aquele trecho? Não. É você ler de um ponto final a outro. Exatamente onde está situado ali, certo? No trecho em que estaria situado o seu erro gramatical, digamos assim, tá? Deste ponto a este ponto, o que acontece aqui, pessoal? Você precisa, não dá só para ler, vamos supor que aqui, isso aqui está na linha 12, isso aqui está na linha 16, mas a banca te pediu para pegar de 15, de 14, né, das linhas 14 a 15. Não pode ler apenas o trecho de 14 a 15, tem que ler de 12 a 16 para você compreender o período como um todo. Por quê? Porque se a banca perguntar para manutenção de coerência, eu não vou explicar o que é coerência, mas eu vou te dar uma dica bem bacana. Basta você fazer a substituição que ela quer, né? Vai lá com a caneta, coloca lá a substituição que ela quer, e você, ao ler, você vai sentir que você não consegue ler, fica estranho. Então perdeu a coerência, perdeu a harmonia do trecho, tá? A coerência é a harmonia. Então leu, achou estranho, perdeu a coerência. Leu e ficou bonitinho, manteve a coerência, tá bom? Ficou bonitinho, deu para ler, ficou bonitinho, manteve a coerência. Leu, ficou estranho, perdeu a coerência por alguma questão, tá? Manutenção de sentido, né? Você precisa. Sentido aqui vai ter uma questão muito importante que envolve vírgula relacionada, gente, às orações subordinadas adjetivas. Que aparentemente você lê o trecho, você não nota mudança de sentido, aparentemente, tá? Mas muda sentido, tá bom? Que principalmente são aquelas vírgulas que ficam antes do que. Quando você tira essa vírgula aqui, costuma haver mudança de sentido. É claro que aqui eu tô sem um instrumento para dar o exemplo, mas só para você
né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. É só para você ter essa ideia, tá? Manutenção de sentido tem que estudar no Sebrasp e cai direto, tá bom? E eu recomendo que sempre em sentenças você reescreva. E correção gramatical, né? Você vai notar de cara, se vai dar um erro gramatical, você estudou gramática, vai bater, tá? Pessoal, o estudo do Sebrasp é uma questão muito tranquila, é bastante econômico. No outro vídeo que eu vou colocar aqui em seguida, eu vou pegar esta parte aqui, os assuntos mais cobrados na prova de língua portuguesa, para você enfrentar o Sebrasp de uma forma mais econômica, mais objetiva e muito mais eficaz, tá? Que vai te garantir a aprovação certamente, tá bom?